Boa noite na paz do Senhor Jesus. Aqui pastora Michele Moraes e hoje quinta-feira Deus tem preparado este culto de forma online, devido à Covid, para que possamos juntos adorar a Deus, aprendermos mais de Deus e compartilharmos a sua palavra. Louvamos a Deus que tem preparado esse instrumento, para que mesmo que de forma online nós possamos adorá-lo, possamos louvar e bendizer o seu nome. E hoje nós vamos falar sobre gratidão. Tudo começa pela gratidão. Eu quero ler com você uma palavra que se encontra no livro de João, capítulo 11 e o versículo de 41. João 11, 41, a parte B, que vai nos dizer assim: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves. Mas digo isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Tudo começa pela gratidão. Jesus começa essa oração dizendo: Pai, eu te agradeço. Esta passagem que está no livro de João, capítulo 11, vai nos falar sobre Lázaro. Lázaro é um homem de 30 anos, ele era irmão de Marta e de Maria e eles eram amigos muito próximos de Jesus. Eram amigos que tinham convivência com Jesus, era aquele amigo chegado. Mas, certa feita agora, Lázaro adoeceu e a sua doença agravou e evoluiu para a sua morte. Mas antes de que ele fosse acometido de morte, antes que ele viesse a falecer, as suas irmãs mandaram avisar Jesus, o seu amigo, que Lázaro estava doente, que Lázaro estava muito doente. Talvez elas pensassem neste momento que Jesus, ouvindo que seu amigo estava doente, que seu amigo estava precisando dele, que no mesmo momento Jesus iria para sua casa, que no mesmo momento Jesus ia até lá ao encontro dele. Mas Jesus estava em Pérea e Lázaro estava em Betânia, onde ele morava. E Jesus dizia: olha, Vão vocês mensageiros, porque a morte de Lázaro, a doença de Lázaro não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Quando eles retornaram para Betânia, Jesus ainda levou mais 2 dias para ir até lá. Mas Lázaro morreu. Lázaro, devido à sua enfermidade, à sua doença, acabou morrendo. E agora Jesus não veio quando as suas irmãs pensavam que ele viria. Agora elas estavam vivenciando a dor do luto. Agora a esperança de que ele pudesse ser curado já não havia mais. E quando Jesus disse aos seus discípulos: olha, vamos agora a Betânia, porque Lázaro dorme e eu vou acordá-lo. Os discípulos naquele momento pensavam que Jesus estava falando de apenas um sono, de alguém que dormia fisicamente. Mas Jesus disse: não, Lázaro, ele morreu e eu vou para ressuscitá-lo. Direcionando-se a Betânia, ele e seus discípulos, antes de ele chegar na aldeia, Marta, uma das irmãs de Lázaro, ouvindo que Jesus estava ali, foi à sua direção. Ela se direcionou a Jesus. E quando ela viu Jesus, quando ela se aproximou dele, ela disse: ah, Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não havia morrido. Se o Senhor tivesse chegado antes, nada disso teria acontecido. Muitas vezes, amados, nós queremos que as coisas de Deus aconteçam no nosso tempo. Mas nós somos limitados, nós entendemos o que aconteceu ontem, o que está acontecendo hoje, mas nós não temos domínio do que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos, nós podemos até planejar, podemos ter alguns objetivos, mas somente Deus sabe o que vai acontecer. Somente Deus tem o controle de tudo. E quantas vezes não é que fazemos como Marta, questionamos Deus, questionamos Jesus: ah, porque tu não fizeste, porque tu não vieste no tempo certo, porque as coisas não aconteceram da maneira que eu pensava que iriam acontecer, que eu esperava que iriam acontecer. O tempo.
o nosso tempo. Como nós queremos muitas vezes as coisas no nosso tempo, mas Jesus já havia dito que isso iria ser para a glória de Deus. Que a enfermidade, que aquilo que Lázaro estava passando era para a glória de Deus. Mas as suas irmãs não compreendiam, aquelas pessoas que estavam ali não compreendiam, porque somente Jesus, Ele que tem o poder, Ele que conhece tudo, sabia. Ele saberia o que iria acontecer. Agora, Jesus se aproxima e Maria, sabendo que Jesus estava ali, a sua outra irmã, Maria de Lázaro, se aproximou de Jesus. E agora ela se prostra aos pés de Jesus. E ela diz: Jesus, Lázaro morreu. O Senhor não veio antes e ele acabou morrendo. E naquele momento Jesus se encheu de compaixão pelaquela mulher, se encheu de compaixão pela sua amiga, pelo momento que estava sendo vivenciado, e ele chorou. As pessoas começaram a olhar para Jesus e disseram: olha, ele amava Lázaro, porque ele sentiu a sua morte. Mas ninguém compreendia o motivo real que Jesus estava ali. Ninguém entendia que o maior milagre ainda estava para acontecer. Mas lembra-te que Jesus começou uma oração dizendo: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. O Senhor sempre me ouve, Pai. O Senhor sempre ouve aquilo que eu falo contigo. Deus, Ele sempre escuta as nossas orações. Deus, Ele sempre escuta aquilo que nós falamos diante dEle, o nosso clamor. Ele sempre escuta aquilo que nós falamos para Ele. Embora muitas vezes nós pensamos que Ele não tem nos ouvido, porque as circunstâncias estão contrárias, porque as adversidades estão grandes e as coisas parecem que fogem do nosso controle. Há momentos que parece que o chão se abre, que o céu está de bronze, que as nossas orações não chegam e parece que Deus não está nos ouvindo. E parece que Deus não vai vir ao nosso encontro. Parece que Deus não está ali para nos abençoar ou para nos dar a vitória. Talvez, mesmo sendo amigas de Jesus, naquele momento era o que se passava na cabeça de Marta. Mesmo Jesus sendo quem Ele era, talvez ela não compreendia a dimensão de quem Jesus realmente era, quem estava ali com elas, quem era realmente o seu amigo. E às vezes nós não temos essa compreensão de quem é Jesus, porque senão nós seríamos muito mais gratos a Ele. Porque se nós teríamos muito mais gratidão pelo que Ele fez e por que Ele tem feito as nossas vidas. Tudo começa pela gratidão. Jesus começou agradecendo ao Pai, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus começou dizendo: obrigada, Pai. Obrigada porque Tu me ouves. Obrigada porque Tu estás aqui. Obrigada pelo aquilo que Você vai fazer, que o Senhor vai fazer. E quando Marta fala com Jesus, Jesus diz que vai ressuscitar a Lázaro. Ela pensa que é algo para depois. Mas Jesus diz: Marta, eu sou. Eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é a vida. Ele é verdade. Agora, Jesus diz: aonde vocês puseram Lázaro? Aonde vocês colocaram o seu corpo? Onde está o seu sepulcro? E direcionaram Jesus até Lázaro, até onde ele estava. Direcionaram Jesus aonde tinha sido colocado o corpo de Lázaro. Agora Marta olha para Jesus e diz: Jesus, o corpo dele já cheira mal. Já fazem 4 dias. Porque havia uma cultura naquele tempo que após o 3º dia a alma não voltaria ao corpo, que não teria mais o que ser feito, que não tinha mais expectativa. E era assim que eles se sentiam, como se não houvesse mais expectativas para nada, como se não houvesse mais solução, como se não tivesse mais o que ser feito. Mas o Eu Sou, o Todo-Poderoso, aquele que é vida, estava ali. Aquele que pode todas as coisas estava ali.
Mas era necessário o tempo de Deus. Era necessário tudo isso acontecer para que a glória de Deus fosse revelada através daquela situação. Ei, espera, suporta. No tempo certo Deus vai realizar. No tempo certo Deus vai agir. No tempo certo Ele vai entrar com providência, porque é tudo para a glória de Deus. Ana ia todos os anos ao templo buscar, orar e pedir a Deus para gerar, para ter um filho. Todos os anos ela estava lá diante do Senhor. Passou-se 10 anos e agora ela estava outra vez no templo. Agora ela estava mais uma vez buscando a Deus. E ela dizia: Senhor, se o Senhor não se esqueceres, se tu te lembrares da tua serva, Deus, me dá filhos, me faz gerar. Ela tinha sonhos. E todos os anos, quando ela ia orar, que ela ia ao templo, que ela voltava sem gerar, eram frustrações. Mas ela se mantinha determinada em buscar. Ela queria, na presença do Senhor, a sua vitória. Muitas vezes, querido, nós agimos como os 10 leprosos, quando estavam certa feitas ali os 10 leprosos, e Jesus orou e determinou a cura sobre eles, e os 10 foram curados. Mas dos 10 ex-leprosos, apenas um voltou para agradecer. Apenas um voltou para transmitir gratidão. Os outros 9 não voltaram. Ana, mesmo sem gerar, todos os anos ela estava lá porque ela acreditava que Deus iria dar a sua bênção. E naquele dia, Deus abençoou Ana. Ana agora engravida de Samuel, gera Samuel, ganha aquele menino tão lindo, fez um propósito com o Senhor que depois que ele desmamasse, ela levaria ele ao templo e ele serviria a Deus. Lá no capítulo 2 de 1 Samuel, quando Ana vai começar a sua oração, ela diz: o meu coração exulta no Senhor, o meu coração está satisfeito, o meu coração está jubilando, o meu coração está grato diante de Deus, porque Ele me deu Samuel, Ele me fez gerar, Ele me deu sonhos, Ele me fez viver a alegria de ser mãe. É isso que Deus quer fazer com a nossa vida, ressuscitar os nossos sonhos, nos dar vitória, nos dar alegria, mas nós temos que ser gratos a Deus no momento em que ainda isso não está no tempo dele. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo aquilo quanto Ele tem feito já a nossa vida. Tudo começa pela gratidão, e a gratidão é reconhecer. É o sentimento de reconhecimento, é reconhecer Deus. Abraão reconhecia o poder de Deus quando ele foi levar seu único filho Isaque para o sacrifício. E Deus, no momento certo, proveu ali o cordeiro. Sadraque, Mesaque e Abednego reconheceram o poder de Deus quando eles estavam na fornalha e nem um único fio dos seus cabelos se queimou. Daniel reconheceu o poder de Deus quando ele estava na cova dos leões e ele não foi devorado, como era a expectativa de muitos. Gratidão é reconhecer Deus. Ei, tu tem reconhecido Deus na sua vida? Tu tem reconhecido Deus por tudo aquilo quanto Ele já tem feito? Reconhecido Deus porque Ele é, porque Ele deu o seu único filho na cruz do Calvário por mim e por você. Pai, eu te sou grato. Que oração poderosa, porque gratidão tem poder. Gratidão tem poder para mudar as circunstâncias. Quando Jesus pediu para que tirassem a pedra, para que removessem a pedra do sepulcro, quem sabe quantos estavam ali na expectativa de que não ia acontecer? Ora, Lázaro já estava há 4 dias morto. Não tinha o que ser feito. Não havia expectativa, não havia solução, não havia o que ser feito. E quantas vezes nós nos pegamos assim? Não temos mais expectativas para a nossa vida, para o nosso casamento, para os nossos filhos. Quantos pais de família não têm mais expectativa, acreditam que não há mais solução para aquele filho que está no mundo das drogas? Quantas esposas já não têm mais
a expectativa de ver o seu esposo, que é alcoólatra, ser transformado, ser liberto. Quantos olham para o seu casamento à beira da falência e não acreditam mais numa transformação? Quem sabe você tem pego o laudo do médico e não há mais esperança de cura, de vida. Mas o eu sou está presente. Aquele que é vida, aquele que é cura, aquele que é transformação, aquele que traz à existência aquilo que não existe. Não havia vida em Lázaro, mas a vida que era Jesus estava ali. E agora Jesus disse: olha, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas é para que esses que estão aqui creiam no seu poder, creiam que o Senhor me enviou, creiam no propósito maior que é a salvação. E agora Jesus brada: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. E naquele momento, Lázaro saiu, ainda envolto nas faixas e no lençol. Eu creio que grande foi o temor quando aquelas pessoas começaram a ver alguém que há 4 dias estava morto, começou a caminhar, alguém que estava sem vida, agora estava com vida. Que grande alegria, que júbilo estava naquele lugar. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu porque a voz daquele que pode todas as coisas era conhecida a Lázaro. E quando ele determina a morte, tem que sair, a vida traz a existência. Porque quando ele determina a enfermidade, tem que sair, e a saúde traz a existência. Porque quando ele determina a transformação, a droga tem que partir, o vício, porque ele traz a cura e a libertação. Porque em Cristo nós somos verdadeiramente livres. Pai, eu te sou grato. Ação de graças traz vida. Quem sabe você tem pedido tantas coisas? Quem sabe você tem questionado Deus tantas coisas? Mas eu quero te dizer que tudo começa pela gratidão, em reconhecer quem é Deus. E Ele traz a existência, Ele traz vida, Ele traz transformação, Ele traz mudança. Quando nós somos gratos a Ele, quando nós entendemos que Ele é acima de todas as coisas, Ele é Deus. Comece agradecendo. Comece agradecendo a Deus por este casamento que aos teus olhos físicos não há solução. Mas quando você é grato a Deus, Ele começa a trazer a existência, a edificação e a transformação. Comece a agradecer a Deus por este filho, por esta filha, embora tenham levado caminhos que têm te trazido tristeza. Quem sabe estão nas drogas, na prostituição, no mundo do alcoolismo, fazendo coisas que te trazem tristeza. Quem sabe estão no mundo de coisas e valores que você não trouxe a eles. Mas quando você é grato, Deus, Ele transforma, Deus, Ele muda. Entenda, tudo começa pela gratidão. A gratidão, ela tem poder de transformar as circunstâncias. A gratidão, ela tem poder de mudar as circunstâncias. Quem sabe hoje você se encontra como aquela mulher Marta, como aquela mulher Maria, sem expectativas. Quem sabe muitas coisas na sua vida têm morrido, não de forma literal. Os seus sonhos, os seus objetivos, a sua vontade de viver, a sua motivação de viver. Eu quero te dizer que Deus está dizendo para você hoje: ei, sai para fora, vive uma vida realmente com Deus, porque Ele é. Paulo estava aprisionado, Paulo estava para ser morto, mas ele tinha alegria em adorar a Deus. Ele tinha gratidão porque Deus era sobre a sua vida. Paulo sabia quem Deus era. E tudo aquilo que ele estava vivenciando, ele ainda tinha motivos para agradecer. Motivos para agradecer. Eu quero orar com você nesta noite.
E que nesta oração você venha fazer uma oração de gratidão a Deus. Que nesta oração você possa dizer ao Senhor: Senhor, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço, porque sempre tem me ouvido, porque sempre tem me guardado, porque sempre tem me livrado. Vamos orar? Deus, nesse momento nós vamos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque temos fôlego de vida. Te agradecer, Jesus querido, porque temos tudo na sua presença. Te agradecer pela nossa família. Quem sabe muitos problemas ela tem, mas Senhor, tu tem poder para transformar. Te agradecer pelos filhos, te agradecer pelo trabalho. Ah, Deus, e quem sabe o desemprego tem batido a porta, mas quero te ser grato já e profetizando que a porta do trabalho vai se abrir, que vai trazer à existência as oportunidades. Pai, nós te somos gratos por ter dado o seu único filho na cruz do Calvário por nós, para que nós tivéssemos perdão, para que nós tivéssemos direito à salvação, mesmo nós não merecendo, mas as suas misericórdias se renovam todos os dias. Obrigado, Deus, por tudo quanto tem feito. Obrigado, Senhor, por ouvir o nosso clamor. Obrigado, Deus, por ouvir as nossas orações. Ah, Senhor, que a nossa gratidão possa chegar, Jesus querido, à sua presença nesta noite. Que a nossa gratidão a Ti, que nosso reconhecimento que Tu és Deus sobre todas as coisas, que Tu tem poder sobre todas as coisas, possam chegar a Ti, ó Pai. E que em nome de Jesus, venha ter vida outra vez. Que venha trazer à existência, Senhor amado, aquilo que aos nossos olhos nós olhamos e parece que não há. Que nós possamos ter expectativas, mas colocar em Ti, Deus, as nossas expectativas. Porque o Senhor não nos frustra, o Senhor não nos decepciona, o Senhor é sempre o Todo-Poderoso. Deus, que nós possamos falar como Ana: o Senhor, rocha minha, eu te exalto, Senhor. A minha alma se alegra em Ti, ó Pai, porque Tu és. Aleluia. Louvado seja Deus. Que você possa ser mais grato ao Senhor. Que o Senhor possa ser, mais grato a Deus.